tarde, pessoal. Agora estaremos abordando, continuando, né, o treinamento em SAS, a questão da importação, né, de arquivos, agora com o input colunado e formatado. Tá? A gente vai trabalhar com arquivos texto e também subi-los ao SAS, e ele tem, né, algumas particularidades, a diferença de o input colunado e formatado, que vamos ver aqui nos tópicos da aula. O input colunado, ele permite lermos os dados que estão em posições fixas e ler dados também caractere e numéricos padrões. Tá? Então, a declaração de input, nesse caso, ela fica como sendo input, nome da variável. Novamente, eu tenho um cifrão aqui entre essas chaves, que ele está indicando que essa variável, né, nesse caso aqui, essa nome da variável, ela é uma variável caractere, ou string, né, texto. Tá? Então, a posição inicial dela aqui, tipo 1, traço, né, o hífen aqui, e a posição final dela, 12, 15, 3. E esse cifrão, ele indica que ela é caractere. Se não tivermos o cifrão à frente, então estou dizendo que a minha variável da posição x a z, por exemplo, ela é numérica. Aqui temos o exemplo. Dessa forma, nós podemos importar nosso arquivo de exemplo, criando um dataset chamado mov3string, utilizando, né, aqui o arquivo texto entrada, tá? Na minha cláusula aqui em file. Aqui na minha saída, eu estou dizendo que ela vai chamar mov3string, tá? Gravada na work. Então, é um dataset temporário, né? Lembrando que a gente, quando grava qualquer base SAS na work, ela fica ativa até o momento que estamos com a sessão aberta. Se fecharmos o Enterprise Guide, perdemos essa tabela, perdemos essa base. Então, essa base vai ser importante para mim, que eu vou usar ela no futuro. Então, a gente precisa gravar ela numa libname que tenhamos, né, definido no início do código. Por exemplo, essa daqui, ó, é um dataset permanente. Eu criei uma libname curso e estou gravando a minha base de saída nesse caminho dessa referência de curso, da libname curso. Tá? Então, aqui a minha cláusula do input colunado, que é o assunto dessa aula. Coloco aqui como sendo a minha primeira variável a data. Ela vai ser caractere, char, começando na posição 1 até a 10. É o meu dado referente à data. Código do pedido, da mesma forma, caractere também, começando na posição 11 indo até a 16. O código do cliente meu vai começar na posição 17 até a 18, é numérico. Código do produto, caractere também, da posição 19 a 22, e assim sucessivamente, até a minha última coluna, que é a minha variável impostos, essa posição. Então, a única diferença de um dataset para o outro aqui, a gente está vendo que um está sendo gravado num ambiente temporário e o outro aqui num permanente. O input formatado, ele também lê dados que estão em posições fixas, ler dados caractere, numéricos padrões e não padrões. Essa é a diferença do colunado para o formatado. Então, ele tem um plus aqui, um a mais. Ele lê dados não padrões. Converter dados de datas para padrão SAS de armazenamento. Então, isso aqui a gente vai ver que é nessa parte do formatado. Aqui, ó, se vocês observarem, temos aqui o que tem de diferente. Temos o input, ponteiro de controle, nome da variável, e tem um informat aqui, ele tá verdinho, tá? Justamente, isso aqui é a parte da formatação, que faz a referência ao formatado aqui que a gente vai utilizar. Input formatado, a gente tem, né, o ponteiro de controle, pode ser de dois tipos. O absoluto,
que é esse sinalzinho do arroba aqui, e o N representa a posição, né? Move o ponteiro de leitura para a coluna, aí é a coluna, tá? Não, seria a variável, a coluna N, coluna 2, coluna 7, 23, lá que faz referência ao arquivo. E temos também o ponteiro relativo, é um sinalzinho de mais aqui, e o N representa também a posição do arquivo, né? O ponto, você vai mover o ponteiro de leitura N posições a partir da posição atual. Input formatado. O informat também é utilizado. Ele é uma instrução que indica ao SAS como ler os dados na origem. Ele permite especificar o tamanho do campo que será lido e o padrão de leitura dos dados armazenados no campo. E aí a sintaxe do informat é dessa forma, olha aqui de novamente, tá? O cifrãozinho aqui indicando que nesse informat, ele é tipo caractere, né? A variável, a coluna que a gente está importando para o SAS faz referência do tipo caractere. Aqui é o nome do informat, tá? Após o nome dele, aqui a gente coloca o delimitador requerido. E no final aqui, se tiver casas decimais, colocamos o ponto aqui e o número de casas decimais representados pela letra D. Aqui temos um exemplo de ler 8 colunas de dados numéricos. Tá? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse caso aqui, o meu texto, né, arquivo de texto, ele tá com essa representação numérica. Meu informat, eu estou definindo ele como 8, tamanho 8. Embora eu tenha o 7 aqui, mas posso colocar mais. Se eu colocasse a menos, iria truncar o valor, o número, né? Eu estou colocando a mais, uma gordurinha. E no caso, o ponto zero aqui, eu não quero casa decimal. Então, vai ser o meu número inteiro. Tá? Então, ele representado no SAS aqui, ficaria essa mesma numeração, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui, né? Outra linha também é o mesmo. Aí você vai falar, não, não é o mesmo. Aqui temos um ponto no meio, olha. Observar aqui. Temos 1, 2, 3, 4 ponto, 5, 6, 7. Então, a quantidade de símbolos, vamos falar assim, né? Símbolos ou dígitos que temos aqui são 8 de fato, ó. 1, 2, 3, 4, 5 com ponto, 6, 7, 8. O meu informat, ele tem tamanho 8, não vai ter casa decimal, então ele simplesmente é um Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Então, é como se, entre aspas, fosse um número inteiro aqui, mas para a gente ter um ponto aqui, né, seriam 3 casas decimais, então eu quero que ele represente dessa forma. O de baixo, olha, colocamos ler 8 colunas de dados numéricos e insere o separador decimal onde não estiver definido. Onde não estiver definido, tá? Aqui até em negrito, né? Aqui é o mesmo exemplo, tá? Ó, os números sequenciais aqui. No meu informat eu falo que ele é tamanho 8, só que ele tem 2 casas decimais. E aqui ele coloca o meu número e considera 2 casas decimais. Nesse exemplo aqui, ele coloca, né, o mesmo número, tem um ponto aqui, e aqui eu falo com 2 casas decimais. Aí você vai falar, ah, mas então por que ele não colocou aqui decimal? Ele já estava, tenho aqui como 2 casas decimais, então aqui ele já considera isso como sendo uma decimal. Então ele simplesmente copia o texto que está aqui dessa forma, fica do mesmo jeito. Vou mostrar um exemplo aqui sobre essa parte aqui do treinamento dentro da ferramenta. Eu coloquei aqui como exemplo os mesmos valores, tá? Que está lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dessa forma aqui, imagina, né? O arquivo já tivesse 4 arquivos, cada um descrito de uma forma. Aqui eu tenho sem o ponto, aqui eu tenho com o ponto
aqui seria 3, né? Decimais, aqui também novamente 100. E aqui embaixo, tô repetindo o valor, então tô fazendo teste 1, teste 0, teste 1, 2 e 3. E aqui, a minha saída, ó, tô transformando todas essas 4 variáveis minhas aqui, texto, uma com padrão 8.0, né, sobre esse valor aqui, a outra como 8.0 também sobre com um ponto na variável aqui, na terceira posição aqui, seria 3 casas decimais, e da mesma forma aqui com o 8.2, que é o exemplo que está na apostila. Então, eu rodando essa parte do código aqui, justamente, olha, o meu TXT, ele está, quando ele está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e eu coloco, converta para numérico, sem decimal, nada mais é que a cópia. Converta para numérico, porém com 2 casas decimais. Aqui está, 1, 2, 3, 4, 5,67. Agora, você vai converter aqui, vamos pegar o outro exemplo, que é esse daqui, ó. Esse número, assim com o ponto, certo? Agora, a gente tem um ponto aqui na nossa coluna string. Que seria essa aqui a referência. Eu tenho 1, 2, 3, 4, ponto 5, 6, 7. Faça dessa mesma forma, transforme ele para numérico, para mim, porém sem indicação de casa decimal. Ele fez simplesmente de novo, Ctrl C, Ctrl V. Agora eu pego esse mesmo número, seria o teste 3 aqui, que é igualzinho o teste 1, né? E faça também para numérico, porém com 2 casas decimais. E vocês vejam que ele também fez um Ctrl C, Ctrl V aqui, ele não respeitou o 2 casas decimal, porque nesse caso aqui ele já entendeu que esse 2 casas decimais já atende a minha condição aqui do meu format, tá? Esse aqui é o formato que eu defini. Então, é dessa forma. É por isso que tá essa representação assim. Ela até confunde um pouco, mas é desse jeito mesmo, tá? Agora, aqui a gente vai fazer um exemplo, olha, de ler 8 colunas de dados caracteres, só que aqui a gente tá vendo que é um texto. Tá? Então, tem a palavra Pedro, 5, né? 5 letras, 6, 7, 8. Então, imagina que ele está dessa forma, né, descrito. Temos, então, as 8 posições. Aqui eu defino que ele é caractere, que ele é char, 8 posições. E aí, quando eu vou jogar isso pro SAS, ele coloca, né, o texto alinhado à esquerda. E aí, esses outros 3 espaços que temos aqui fica à frente. Tá? Nesse informat feito dessa forma. Se eu fizer esse informat como char 8, ele vai trazer a informação desse jeito. Tá? Então, ler um número com separador de milhar e símbolo monetário. Aqui é um outro exemplo. O arquivo de texto tá dessa forma, né? Um cifrão 75,432. Lembrando que o padrão americano, né? Esse vírgula aqui seria 1000, então seria 75.432, tá? E não 75,43. Aqui eu defino coma, 7, então tamanho 7, né? 7 símbolos, e aqui ele me traz de número mesmo. Eu não tô pedindo para ele trazer o dólar, tá? Então aqui é o coma, de fato, e ele me traz aqui o valor representado para o SAS 75.432, um número inteiro. Ler uma data no formato dia, mês e ano. Então, no meu arquivo texto tá 14/6/2014, com a barrinha e tudo mais. O meu informat, eu defino como DDMMY10, ponto. Então, para o SAS, internamente, ele vai armazenar esse número. Você fala, mas por que ele não armazenou esse formato 14/6/2024? Não, para o SAS, internamente, a data, ela fica com esse formato aqui, é o numérico, tá? Ele não fica formatado.
Informat e datas. Quando aplicamos o informat para a leitura de uma tabela de um dataset SAS, ele irá converter esse valor no padrão SAS de armazenamento. Número de dias entre 1 de 1960 e a data em questão. Então, por exemplo, a minha data zero, né, meu zero aqui do SAS, é essa data aqui, 1 de janeiro de 1960. Se eu colocar 1 de janeiro de 1959, tipo um ano atrás do SAS, então são menos 365, que é o que ele vai armazenar. Um ano à frente do 1 de janeiro de 1960, ele vai armazenar 366. Isso aqui, quando tem ano bissexto, ele também sabe fazer esse cálculo, tá, gente? Já internamente ele tem isso em sua configuração. O input formatado. Agora já podemos importar um arquivo texto e indicar ao SAS que leia um campo de data ou de valores numéricos não padrões. Basta conhecermos o arquivo e escrevermos o dataset. O que acontece aqui, pessoal? A gente, de novo, né? Aquele mesmo arquivo lá que a gente viu nas outras aulas. Lógico que aqui agora tem uma... Você pode observar que parece que tem uns espaços a mais aqui. O arquivo está um pouquinho... Parece que está até mais limpo, mas a primeira coluna aqui a gente tem uma data, tá? Então, aqui eu coloco o arroba 01 data. E aqui eu tô dando o meu formato, ó, o meu format. Ele está aqui como dia, mês, ano, 10 ponto. Agora, na minha posição 11, eu não preciso colocar do 1 ao 10 nesse caso. Porque essa é uma outra forma de estar importando, subindo o arquivo, né? Na minha cláusula aqui, input, eu coloco aonde começa. Então, começa na posição, a minha variável por nome data. Ela vai ter esse formato. Na minha posição 11, aqui o arroba, tá? Todos eles têm, ó, arroba 11, começa o meu código do pedido. Da minha posição 11 aqui começa o código do pedido e ele tem tamanho 6. Aqui, ó, já defino. Então, ele já sabe fazer essa continha aqui pra gente, tá? Vai dar certo isso aqui. Ele começa na posição 11, tem tamanho 6, então ele vai até a 17. Então, até a 17 ele vai ter o dado alocado para o código do pedido. Eu vou querer que no SAS ele seja um formato texto, um string ou char. Vamos para o próximo. Minha posição 18 é o meu código do cliente. Então, a minha posição 18 é o meu código do cliente. E aqui ele vai ter o tamanho 2. Observem que aqui eu não tenho cifrão. Então, quer dizer que o meu código do cliente, ele será numérico. E o tamanho que ele vai ocupar aqui seria 2, né? 2 números, que vai representar meu código do cliente. Começando na posição 20, eu tenho o meu código do produto. Então, aqui ele vai vir pegar o código do produto. Tamanho 4. Então, ele vai pegar aqui, do 1004, é o meu código do produto. Vai armazenar no SAS como texto. O cifrão novamente aqui. Próximo registro. Próxima variável. É o meu volume. Ele começa com o dado na posição 24. Então, é aqui. Na 24 começa, aqui, né, na régua. Na 24 começa aqui o meu volume. Tamanho 4, numérico. Ele vai pegar as quatro posições aqui e jogar no volume. Então, o que acontece? Aqui, por exemplo, ó, a gente está vendo o 25. Então, esse 25 aqui, ele representa o volume. Vai ter um espaço aqui antes do 25? Vai. Mas lá internamente ele vai estar representado para mim como numérico e o tamanho dele é 4. Faturamento começa na posição 28. Então, é aqui. A 28 começa o meu faturamento. Tá? Aqui, se vocês observar na régua, tem um 8 aqui. Seria aqui, entre o 5 e o 3. Começa o meu faturamento e ele vai até a posição 36, que é aqui onde está os 86. Ele termina aqui. E aí, sim, aqui eu estou colocando que o meu Comax 9. Então, o que acontece? Aqui eu estou indicando que o meu arquivo, a minha variável aqui, né, o meu dado
de faturamento, ele tem na sua casa decimal uma vírgula e não um ponto. Por isso o X aqui do Comax, tá? E tamanho 9. Defini para ele. E por fim, meu imposto, a variável impostos começa na posição 37, que é onde tem esse 7 aqui, ó. Por exemplo, aqui seria, da segunda linha, seria esse R$ 1.026,30. Seria o meu imposto aqui. E da mesma forma, tá? O Comax, com um X aqui indicando que a minha decimal é com vírgula. E são 8 posições para o dado bruto. Erros de dados são problemas que o SAS encontra durante manipulação das informações e que podem ocorrer nos seguintes casos. A declaração input encontra dados inválidos para o padrão especificado. Argumentos inválidos são passados para funções. Expressões resultam em operações matemáticas impossíveis. E quando o SAS encontra erro de dados durante a importação de um arquivo de texto, teremos uma nota impressa na log descrevendo o erro. O registro em que ocorreu o erro é impresso na log, contendo conteúdo do input buffer, tá? Então, no momento que a gente estiver importando um arquivo e ele encontrar algum erro, nesse sentido assim dos dados, o buffer vai levantar a mão e falar assim, ó, tem errado aqui. Então, vai ficar registrado isso na log da execução. O SAS define como missing a variável cujo valor não foi possível carregar. Então, por exemplo, você está subindo o seu arquivo a coluna data, mas tem uma data lá que não tem nada a ver, tipo, não representa uma data válida para o SAS, tipo, 0, se lá no arquivo está 0/0/2024. Isso não é uma data, então ele vai te retornar isso como um missing, tá? Valores da nova observação do dataset são impressos na log, conteúdo do PDV, e o SAS continua o processamento normalmente, tá? Então, tem que se atentar muito à questão da importação do arquivo, conhecer bem o arquivo, né? Saber bem o layout para a gente não se deparar com esse tipo de problema. Porque para o SAS ele vai importar, mas a sua informação vai estar errada, né? Não vai estar correta, mediante que a sua fonte, seus dados estão num formato que o SAS não entende. Então, até agora, trabalhamos com rótulos e formatos temporários para nossos dados. Sempre que tínhamos que gerar um novo relatório, definíamos esses atributos na nossa PROC. Agora que estamos criando o nosso dataset, podemos adicionar de forma simples esses atributos à porção descritiva dos arquivos e aproveitar a facilidade de que a maioria dos passos do SAS já reconhece esses atributos. Vamos olhar na prática aqui o que seria. Aqui a gente tem, né, a importação, que a gente tem visto aqui dos exemplos, né? Os inputs, aqui com o nome das colunas, onde começa cada coluna, os formats, né, de cada uma das nossas variáveis, né? Então, gente, quando eu tô falando muito coluna é aqui no caso as variáveis, tá? Do SAS. A gente pode, então, tá atribuindo, né, atributos para as variáveis permanentes do nosso dataset. Esse exemplo aqui, abaixo temos um proc print data igual a mov4trim. Então, vejam, e no passo anterior aqui a gente tem um arquivo de entrada, gerei uma base de SAS, embora esteja na work, por nome mov4trim. Eu estou fazendo o que aqui nesse caso? Lendo essa base que eu acabei de criar e vou criar um label para ela. Um label como? Um label de algumas variáveis. Aqui nesse exemplo, eu escolhi a variável de data e código cliente somente. Então, eu estou atribuindo um label, seria uma etiqueta. Quando eu for gerar um relatório, ele pode me trazer essa informação assim, que a data é a data da movimentação. Código cliente, ele é código do cliente. Tá? A nossa tabela em SAS não vai ficar com esse nome aqui, data da movimentação, com espaço, com acento, com
C cedilha, não. Isso aqui é só um label. Se eu for gerar um relatório pelo ProcPrint, aí eu consigo ver essa marcação aqui que eu fiz, né? Esse detalhe que eu acrescentei no meu label, tá? Mas a tabela mesmo, dataset SAS, ele continuará mostrando data, COD, cliente, do jeito que está descrito aqui. E aqui eu estou dando um format, né, da minha data. Então, eu quero que no meu relatório aqui do meu ProcPrint, ela tenha esse formato aqui já tratado. Dia, barra mês, barra ano. Tá? Então, aí aqui, ó, ficaria o código inteiro, né? Ficaria nesse aspecto aqui, né? Aqui é a minha importação. Aqui eu estou definindo, né? Os padrões de rótulos, né? Para algumas variáveis, no caso, data, código cliente. Deu o format da minha variável de data. E aí eu coloco aqui, ó, o ProcPrint data da minha base em SAS mesmo, com o mesmo nome, e eu coloco o label. Aí geramos o relatório e o próprio SAS identifica os atributos e utiliza-os para a apresentação dos relatórios. Tá? Isso é só para a questão de apresentação de relatório. E aqui, por fim, geramos mais relatórios, alterando atributos padrões segundo as nossas necessidades. Aqui, por exemplo, eu já estou, além, né, de eu ter feito essa modificação da data aqui, dia, mês e ano. Ah, agora eu não quero nesse formato, eu quero nesse outro formato aqui, ó, PTG, DF, DE, 9 ponto. Então, ele vai me trazer um outro formato da minha variável de data. Isso só no modo de apresentação do relatório. Espero que tenha ficado claro, pessoal, o conteúdo dessa aula. E dúvidas, novamente, podem nos contactar que estamos prontos a respondê-los. Obrigada e até mais.